Ora viva, cá estamos como todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Jesus Cristo desceu à cidade. O meu nome é José Bricelino e o propósito deste programa é realmente falar um pouco de Jesus, apresentar Jesus através de um momento dos Evangelhos, registado nos Evangelhos, de uma característica, de uma circunstância, de um episódio, alguma coisa que nos ajude a compreender melhor a pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo, que é, no fundo, a base, a grande base da fé cristã. Eu hoje vou falar sobre um episódio descrito nos Evangelhos em que Jesus acalma uma tempestade. Numa certa ocasião, Jesus tinha terminado de fazer o seu ministério numa das margens do Mar da Galileia e tomou um barco, subiu para um barco um barco da faina da pesca, mas que para fazer a travessia para a outra margem do Mar da Galileia, em trânsito, e a certa altura, quando já estavam bem adiantados na sua viagem, veio uma tremenda tempestade, uma tempestade terrível, com ondas altíssimas, ventos muito fortes, e de tal forma que a água já começava a encher a embarcação. De facto, as tempestades na nossa vida surgem quando menos se espera, normalmente. Normalmente nós somos sempre apanhados na curva, não é? Como se costuma dizer, não estamos à espera e vem uma tempestade forte à nossa vida. A verdade é que os discípulos também não estavam à espera daquela tempestade tão brutal e começaram a ficar em pânico, porque as ondas já cobriam o barco, a água estava a encher já a embarcação, mas curiosamente Jesus dormia deitado na popa do navio sobre uma almofada, impávido e sereno. Isto fez alguma confusão aos discípulos e eles foram abaná-lo, foram acordá-lo, não entendendo porque é que ele estava a dormir num momento daqueles, e disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos? É claro que há aqui uma recriminação, um tom recriminatório, como quem diz: então, mas estás aí a dormir e afinal de contas nós estamos aqui com este problema, com esta situação, não estamos a entender. Ora, um homem virtuoso como Jesus não podia estar fora de jogo num momento destes. Eles tinham visto Jesus fazer milagres antes de partirem para esta viagem. Eles já tinham acompanhado Jesus há mais tempo, já tinham visto mais sinais que Jesus tinha praticado. E porque é que, na cabeça deles, eles pensavam porque é que ele não usa os seus poderes para salvar o barco, a embarcação e a nós próprios, os tripulantes, os passageiros do barco, porque é que ele não faz isso? E de facto, quando nós estamos no meio de uma tempestade e muitas vezes tentamos recorrer a toda a gente que nos lembramos, e custa muito saber que alguém que tem possibilidades ou poderes para nos ajudar não nos dá a mão nessa hora da aflição. É muito complicado. Por outro lado, se há coisa que nós temos vivido nos últimos anos, nos últimos muitos anos já, são tempestades sucessivas. Nós tivemos em 2008, 2012, por aí, uma crise que começou nos Estados Unidos, chamada do subprime, que começou por ser uma crise financeira, mas que rapidamente alastrou a toda a economia e depois passou à Europa também e ao mundo em geral. Passada essa crise, veio uma nova crise, agora uma crise sanitária, ou seja, uma pandemia, a pandemia de Covid-19, que há 100 anos que não existia nada deste género. E foi uma correria para arranjar vacinas, para encontrar vacinas, etc. E todos nós temos muito bem presente ainda no nosso espírito o que é que aconteceu, os centenas de milhares de pessoas que morreram em todo o mundo por causa dessa pandemia. Foi uma crise terrível que o mundo viveu.
Quando a pandemia está mais ou menos aparentemente controlada, surge uma guerra agora na Europa. A Rússia invade a Ucrânia e instala uma guerra na Europa. Um problema que traz em si mesmo também consequências económicas, consequências de outro género. E agora, como se isso não bastasse também, temos uma inflação realmente descontrolada. Então nós temos vivido em crises sucessivas. Mas o que me parece muito interessante ressaltar aqui é que uma das grandes lições, se não mesmo a grande lição que nós podemos retirar deste episódio, em que os discípulos vão acordar Jesus para os salvar daquela tempestade, mestre, não se te dá que pereçamos, não te importas que nós morramos aqui todos? A grande lição é que os discípulos desconheciam o poder que tinham, o poder espiritual que tinham. É que a primeira coisa que Jesus fez depois de ser acordado, de se erguer e de chegar à beira do barco e falar aos ventos e às ondas e ordenar que se acalmassem, e então fez-se uma bonança, portanto toda a tempestade passou. A primeira coisa que Jesus fez depois disso foi virar-se para os discípulos e dizer: então ainda não tendes fé? E aqui há também, parece-me, uma frase um pouco recriminatória, como quem diz: então vocês vão-me acordar por causa disto? Vocês ainda não descobriram que, usando a vossa fé, poderiam fazer o mesmo que eu? Uh, em qualquer viagem, isto é, simbolicamente, na nossa existência humana, porque a vida humana é uma espécie de uma viagem. Aliás, isto está tipificado muito bem pela literatura ao longo da civilização humana. No nosso caso, nós temos na Bíblia as viagens do apóstolo Paulo, incluindo naufrágios no mar Mediterrâneo. Qualquer viagem representa o arco da existência humana, entre o nascer e o morrer. A pessoa nasce, a pessoa cresce, a pessoa reproduz-se, etc. E depois um dia começa a entrar em decadência física e até que morre. Este arco da vida, este arco da existência, é comparado na literatura europeia e universal a uma viagem. Nós vemos isso na metáfora da Odisseia, de Homero, obra clássico, mas também na Eneida de Virgílio, já um clássico, o primeiro é grego, o segundo é latino, e até nos nossos Lusíadas de Camões, quando relata a viagem de Vasta Gama, quando descobre o caminho marítimo para a Índia. Então, a viagem, especialmente uma viagem longa, presta-se a muitas peripécias, presta-se a muitas surpresas, presta-se a muitos desafios, presta-se a muitas tempestades, não é? Todos estes casos que eu citei incluíam, estas viagens marítimas incluíam tempestades, incluíam problemas inesperados, não é? Tal e qual como na vida humana. Quando nós vivemos, nós não sabemos o que vamos encontrar. É no dia a dia que nós ganhamos a nossa vida, não é? Umas vezes vem uma surpresa, outras vezes boas, outras negativas, tempestades, vêm desafios, vêm coisas inesperadas que nós não estamos à espera. Então, podemos dizer que em qualquer viagem, ou seja, na vida de qualquer pessoa, ao longo da vida de qualquer pessoa, sempre virão tempestades. Sempre virão algumas tempestades. Porque a vida não é feita dentro de uma casa acolchoada, almofadada. A vida é um risco. Viver é um risco. Viver que comporta riscos. Basta nós sairmos para a rua de manhã para ir trabalhar, para corrermos riscos. Quando comemos, quando nos alimentamos, comemos, portanto, corremos riscos. Qualquer atividade que nós façamos, corremos riscos e, portanto, ninguém tem a vida na sua mão, nem a saúde na sua mão, nem a segurança, digamos assim, em todos os aspectos na sua mão. Então, as crises virão, mas é pela fé que um crente em Deus vence as tempestades da sua vida. E esta é a diferença.
Isto significa que quando Cristo está no nosso barco, no barco da nossa vida, quando Ele está na nossa vida, então nós estamos bem e estamos seguros. Aqueles discípulos no Mar da Galileia tinham Cristo dentro do barco. Eles sabiam que Ele era uma segurança, mas às 2 por 3, ao olhar demasiadamente para as circunstâncias, eles temeram pela sua vida. E daí a forma como abordaram Jesus quando o acordaram. Mas Jesus depois disse-lhes: então vocês ainda não têm fé? Ora, o homem e a mulher de fé, eles podem enfrentar as lutas, podem enfrentar as tempestades da sua vida de uma maneira diferente, com um conforto diferente, com uma segurança diferente, com uma força diferente do que se não tivessem ninguém. Jesus é o comandante, deve ser o piloto da nossa embarcação, do nosso navio, deve ser o comandante das nossas almas. E se assim for, com certeza que nós iremos atravessar as tempestades e iremos encontrar um mar de bonança depois delas, tal como aconteceu naquela experiência com os discípulos no Mar da Galileia há 2000 anos. E despeço-me até à próxima semana, até à próxima quarta-feira, recordando que nós temos um e-mail para colocarem questões, se assim entenderem, para nós aqui falarmos, o e-mail que se chama jcdechegacidade@gmail.com. Fiquem bem, na bênção de Deus. Até à próxima semana.